pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar do receiver AVRX 2700 da Denon, tá? É o segundo na linha aí top da Denon. Primeiro é o 1700, tem o 2700. Já tem vídeo aí do 1700, do 3700 e 4700 fazendo um comparativo. E por último, depois a gente vai abordar o 6700. Mas por que eu tô falando desse cara aqui hoje? Não é só porque ele tá nessa linha de sucessão, mas é porque é um receiver que começou a entrar mais frequentemente no meu radar aqui nos projetos, tá? Por quê? Porque nos projetos intermediários que eu costumo trabalhar, eu tenho uma frequência muito grande de trabalho com os Yamaha, da RX V6A, ou alguns Denon às vezes, mas a grande maioria é o Yamaha. Só que ele deu um salto de preço em alguns sites, que a pessoa às vezes não quer comprar em determinados sites, que ainda ele está 7 mil e pouco, que era a faixa dele, e ele foi para uma faixa de 8 e pouco, 9 e pouco, né? Então assim, ele subiu bem. E aí ele ficou quase equivalente a esse receiver aqui. Então ele começou a entrar no meu radar, por conta dos valores serem mais equivalentes. Então vamos falar sobre ele, tá? Aqui do modo geral, um receiver de 7.2 canais, tá? Logo você consegue trabalhar com o sistema Dolby Atmos 5.2.2 ou um sistema tradicional 7.2 com surround back, tá? Potência de cada canal dele, a realista, a mais realista, e aqui eu achei legal que no site a Denon põe a mais realista e não as de pico, que as de pico ele chega até 150, 95 watts, tá? Essa é a potência mais realista porque foi feita a medida em toda a nossa faixa de frequência audível, deu um THD muito bom de 0,08%, tá? Em 8 ohms. Ele é um receiver que trabalha de 4 a 16, tá? Mas em 8 ohms foi feita essa medida. Conforme você abaixa a impedância, normalmente você atinge maiores potências, tá? Então vamos descendo aqui, vamos dar uma olhadinha. É um receiver 8K, é da linha 2020, né? Que não saiu nenhuma após essa linha. A parte de vídeo, os recursos de vídeo que ele tem, como já está aqui para vocês, compatível com o Dolby Vision, é um receiver 8K, atinge 4K 120 Hz, todas as tecnologias voltadas para jogos, né, o VRR, o modo automático de baixa latência, taxa variável de frames, também tem HDR, HDR10, HDR10+, HLG. Então, basicamente, todos os recursos de áudio, tirando o IMAX Enhancer, né, que seria um dos outros recursos aí, um similar ao Dolby Vision, talvez, tá? Ele não tem a única coisa. Tirando isso, ele tem basicamente todos os recursos que a gente tem no mercado hoje. Na parte de áudio, ele tem o áudio, suporte aos áudios tridimensionais, que são os mais buscados, né? São as novidades do mercado aí já há alguns anos, que é o Dolby Atmos e o DTS-X. Além disso, ele também tem os virtualizadores DTS Virtual X e o Dolby Atmos Height Virtualizer, ok? Que são virtualizadores, que é quando você não tem os falantes Atmos fisicamente ali no teto, ele faz uma simulação por meio da virtualização e tenta simular esses alto-falantes ali mesmo sem você ter. Vamos lá. Mas em termos de conectividade, só para fechar essa parte aqui de especificações, ele conecta com praticamente todos os serviços de áudio hoje no mercado, como Tidal, Pandora, Spotify, Amazon Music, Deezer. Também tem acesso às rádios via internet, como aquele aplicativo TuneIn. Também tem compatibilidade com todas as assistentes de voz, né? Alexa, a Google Assistant e a Siri. Tem AirPlay 2 e tem também aplicativo para você poder operar ele. Esse aplicativo você só basta estar na mesma rede Wi-Fi do teu aparelho e você baixa basicamente o controle, mas é mais intuitivo no seu celular e você opera ele desde que você esteja conectado à rede. Então isso é legal, né? Porque você, por exemplo, às vezes está num outro ambiente, você tem uma zona 2 e você consegue operar, só que lembrando que esse controle você consegue operar ele, né? Se você quiser mexer, por exemplo, você está com a TV por assinatura ligada nele jogando no living, né? Você vai lá e escolhe a entrada. Agora o canal não tem jeito, você tem que ir lá, mas tem outros procedimentos que você consegue fazer. E aqui ele oferece suportes aqui a formatos sem perdas, né, de áudio, né, que é o FLAC, o ALAC, o WAV, além dos formatos tradicionais aqui, MP3, WMA, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha nas imagens dele, frontal e traseira, galera, vamos lá. Aqui, pessoal,
aqui a gente está agora com a foto dele frontal, e vocês podem ver que a estrutura, né, o design dele tradicionalíssimo, né, o padrão de receiver. Você tem aqui no canto esquerdo, no topo, o botão para selecionar as fontes, liga e desliga, o botão de volume. Aqui você tem alguns botões que servem para rádio, para ligar e desligar a zona 2, escolher a fonte da zona 2, o dimmer, que é a potência de luminosidade aqui na tela, o status, que é para você ver o que está entrando de sinal, o que está saindo, saber quais são os formatos que ele está trabalhando, e aqui as entradas, algumas entradas do formato Quick Select, né, que você configura já essas entradas até com modos de sons específicos. Saída para fone de ouvido, P10, a entrada para o microfone de calibração automática, que é o Audyssey, né, da Denon, a gente sabe, aí é Sound United. Os receivers da Sound United, no caso Denon e Marantz, trabalham com o Audyssey, que é um dos melhores corretores acústicos do mercado. E aqui uma entrada USB de alimentação e também para áudio, beleza? O controle dele eu gosto bastante do controle dele. Oferece a maioria das funções aqui já em aberto, né? Você tem aqui as conexões de entrada, aqui zona 2 ou principal, aqui o modo de desligar automático. Então assim, ele oferece bastante opção já aqui em aberto, e o acesso aqui, esse botão info, se você já tem esse aparelho, você consegue visualizar na tela da TV, caso esteja na entrada dele, o sinal de entrada e saída de áudio, até de vídeo, para você ver o que está sendo processado realmente. Vamos ver aqui agora o que importa para muita gente, que é a traseira dele. Então estamos aqui, pessoal. Começando, ele tem aqui as duas conexões para as antenas Wi-Fi dele, duas entradas ópticas. Esse aqui, ele abortou as coaxiais, como a maioria tem. Ele não, botou duas conexões digitais ópticas e pronto. Temos aqui a entrada para cabo de rede. Ele tem 6 entradas HDMI, sendo que uma é a dedicada, digamos assim, ao 8K e ao 4K 120 Hz, tá? É HDMI 2.1 com todos os recursos da HDMI 2.1. Essas outras aqui também são 2.1, porém atingem até 24 GB de largura de banda. Então não suporta necessariamente todos os recursos do 2.1, mas são sim conexões 2.1. Já essa aqui não, ela suporta toda, a largura dela é de 40 gigabits, então ela trabalha com todo o suporte possível dos recursos 2.1, tá? Então se você for ligar seu game ali, tem que ser na entrada 6, beleza? Não esquece disso. Vamos lá. Aqui ele tem duas saídas HDMI, o que é muito legal. Uma ARC e ARC, ou seja, é a principal, essa aqui você vai ligando no seu televisor, e a monitor 2, você pode estar ligando num outro televisor ou até num projetor, que vai ser escravo da imagem do ambiente principal, tá? Então, às vezes a pessoa instala uma TV e bota um projetor para descer na frente para quando vai assistir filmes. Você vai deixar essa conexão monitor 1 na TV e a 2 no projetor. Botou uma TV no outro ambiente, você pode assistir a mesma coisa que estiver sendo assistida no ambiente onde ele está utilizando aqui. Não é uma saída zona 2, ok? Continuando, aqui ele tem duas entradas de vídeo composto, uma saída, duas entradas de vídeo componente e uma saída, sendo que ele faz upscaling das entradas. Então você não precisa ligar uma saída de vídeo componente se você ligar algum aparelho na entrada vídeo componente, porque ele vai converter o sinal e vai fazer um upscaling para 4K para sair aqui na HDMI. Você tem aqui uma entrada para fono, muita gente acha isso importante, que é para toca-discos. Tá? Aqui você tem ainda mais 4 entradas de áudio analógico para diversos equipamentos. Uma saída pré-amplificada para a zona 2, então você pode mandar para a zona 2 uma saída pré-amplificada com um outro amplificador. Você consegue estar mandando para a zona 2 e assim aproveitar todos os canais, os 7 canais dele somente para o ambiente principal. Duas saídas de subwoofer dual, ou seja, duplicada, tá? É uma saída dividida para 2. E aqui os 7 canais. Então vamos lá. Qual o recurso legal desse receiver? Ele tem uma saída extra, tá? Em relação ao Yamaha que eu falei, qual o recurso, digamos assim, contra dele em relação ao Yamaha? O Yamaha ele tem a zona 2 discreta, que é aquela zona 2. Aqui ele teria mais 2 canais
que quando você ativa a zona 2, ele elimina as surround back ou Atmos, que ela pode ser configurada para Atmos, e amplifica a zona 2. Quando você desliga, volta para cá. Nesse receiver você não consegue fazer isso. Então, por exemplo, se você quiser ter um ambiente com 7 canais na tua sala e mandar 2 canais para uma varanda para ouvir uma música, você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai ter que ligar os 5 canais, que é até aqui, até a surround esquerda, e esses 2 canais, ou eles trabalham como surround back, como Dolby Atmos, ou como zona 2. Você só consegue ter os 7 canais no ambiente principal e mais a zona 2 se você utilizar a saída pré-amplificada dele. Tá? Senão, você vai ter que usar 5 canais no ambiente principal, ou seja, não vai poder ter Dolby Atmos, você vai ter um sistema de 5.1 tradicional, e aqui você mata esses 2 canais por conta da zona 2. Esse é o contra, né, digamos assim, dele. Mas é um baita de um equipamento, gosto muito dele, de trabalhar com ele, tá? A Denon fez um belo de um trabalho, gostei. É um equipamento robusto, já oferece todas as tecnologias do mercado praticamente, como eu disse. Ele só não tem aqui o THX e o IMAX Enhancer praticamente. Então vale muito a pena. O valor dele na Amazon, que eu sou afiliado, não esquece, se você for comprar, acessa pelo meu link aqui. Tá 8.300 e pouco, ainda tá um pouco mais barato do que o Yamaha em alguns sites, mas tem esse porém que você tem que observar. Por isso que eu digo, o receiver, não existe receiver bom ou ruim, existe o receiver que se adapta à sua condição financeira e ao seu projeto. Se ele bater com o projeto que você precisa, ele vai fundo. Se você tiver que segurar um pouco mais, procura um outro equipamento. Então o ideal é que você entenda primeiro o que você precisa para depois você procurar o receiver. O que muitas pessoas fazem é o contrário, ela procura o receiver e depois vai ver o que precisa, e às vezes compra o receiver que ou não tem tudo que ela precisa, ou ela tem até demais e gastou demais, porque cada componente extra ali, mais entrada, mais saída, o zona 2, o zona 3, aumenta o custo dele. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.